Para encerrar nosso mini curso introdutório de Python, a gente tem uma série de 10 exercícios para irmos colocando em prática o que aprendemos até agora, junto com algumas informações novas. Nesse vídeo de agora, eu vou responder as 3 primeiras questões e vou dividi-lo em mais 2 vídeos, pelo menos, ou um, para completar os 10 exercícios. Começando pelo nosso primeiro exercício, algo mais simples, que seria fazer um programa que peça um número e então ele mostra uma mensagem ao usuário dizendo que o número informado foi o número que o usuário digitou. De longe esse é o exercício mais simples, então a gente temos que primeiro vamos colocar um comentário só para sabermos qual questão estamos falando. Comentários em Python de uma linha, a gente vai usar o hashtag jogar velha. A gente tem que, primeiro a gente vai pedir o número ao usuário, a gente vai armazenar numa variável, como aprendemos, e aí a gente vai pedir que o usuário digite um número para ser armazenado nessa variável. Para que o usuário possa digitar esse número, a gente vai usar no Python um input. E ele vai pegar a informação do usuário, que o usuário digitar, e vai armazenar nessa variável número. O que o usuário digitar, a mensagem que o usuário vai receber é essa que a gente escreveu, digite um número. O usuário vai saber que ele precisa digitar um número, qualquer tipo de número. Em seguida, a gente vai simplesmente dizer qual o número que ele digitou. Então a gente vai o número informado foi e colocamos o número que o usuário digitou. É um exercício simples e básico, onde a gente vai aprender como a gente pega dados de entrada do usuário e passamos uma resposta para ele. Chegando no exercício 2, a gente tem um programa que vai pedir 4 notas bimestrais e mostrar uma média. Tem formas simples de fazerem isso fazendo de forma sequencial sem muitos conceitos, mas eu procurei estender, deixar algo mais bem feitinho para trazer o máximo de utilidades do que a gente usou anteriormente. Então, inicialmente a gente pode criar uma função onde a gente vai calcular essa média. A gente pode calcular essa média, a gente vai receber notas, que no caso seriam, colocando aqui em cima, nosso comentário questão 2 e nós colocaremos uma lista chamada notas bimestrais para armazenar essas notas. E aí essa função ela vai receber um parâmetro notas, que no caso será nosso parâmetro, será a nossa lista, justamente para a gente usar dois métodos que a gente não utilizou anteriormente de manipulação de listas para facilitar nosso cálculo de médias. Então a gente tem essa função, ela vai ter um retorno e ela vai retornar exatamente a nossa média, onde a gente vai pegar o somatório, nossa método sum, e a gente vai somar todas as notas, tudo que for inteiro, as notas inteiras que a gente vai colocar, notas em ponto flutuante no caso, desculpe, as nossas notas ponto flutuante a gente vai colocar dentro de notas bimestrais. E a gente vai somar todos esses números e vamos dividir pelo tamanho da lista. Então, se a lista ela tiver
4 notas, a gente vai ter 4. E vamos dividir o somatório por 4. Vamos colocar aqui o nome da nossa variável, que no caso vai ser a nossa lista, vamos receber. E temos nossa função. Segundo ponto é solicitar essas notas para o usuário. A gente pode colocar, digitar nota 1, nota 2, nota 3 e a nota 4. Porém, a gente pode usar uma condicional justamente para evitar essa repetição de código, assim como as funções. Então a gente vai colocar um for com um i, for in range, e a gente vai pedir nesse range do nosso for, a gente vai digitar que a gente quer começando do 1 e a gente vai ter 4. A gente vai até o 5 no caso, então a gente vai 1, 2, 3 e 4. Chegou no 5, que é a nossa condição de parada, a gente vai parar o código. Nesse caso, a gente vai escrever uma variável nota, onde a gente vai receber um input do usuário, pedindo para ele digitar essa nota. Só que quando a gente utiliza o nosso método que utilizamos anteriormente, o input, a gente sempre vai receber o resultado, a entrada do usuário em forma de string, ou seja, em forma de texto. E a gente não quer isso nesse momento, a gente quer notas, a gente quer números, números em pontos flutuantes, no caso. Que podem ser notas quebradas ou notas inteiras. O usuário pode receber um 7, um 8,5. Então a gente vai usar um float antes para poder converter a nossa string, que vai estar dentro do input que o usuário vai digitar, e vamos transformar o que o usuário digitar em ponto flutuante, em número, justamente antes de enviarmos para a nossa lista. Então a gente vai colocar um input dentro desse float, justamente para o usuário digitar. E aí quando o usuário digitar no input, o float vai pegar a string que o usuário digitou, o número em formato de string, e vai converter para ponto flutuante, para número. E isso é o que a gente vai fazer agora. Então a gente vai digite a nota do, para deixar mais fofinho, mais organizadinho, esse i do nossa indexação ele vai ser como o nosso x lá do IO, quando a gente explicou direitinho que o IO vai ser incrementado de 1 em 1 até completar o número certo para a condição de parada. Então nosso i vai ser exatamente isso. A gente tem o i, inicialmente o i vai ser 1, como a gente colocou no range. Depois ele vai ser 2, 3 e 4. Quando ele for 5, a gente vai parar o for. Não será mais necessário dar continuidade, já que é a nossa condição de parada. E aí a gente vai digitar a nota do tal bimestre. Então, quando for 1, vai ser digitar a nota do primeiro, quando for 2 do segundo, 3 do terceiro e 4 do quarto. E a gente deixa isso de forma mais bonitinho, o nosso input. Depois disso, a gente vai pegar nossa lista, notas bimestrais, e vamos dar um append para passar essa nota, que a gente vai digitar agora no momento. Então a gente passa, o usuário digita, isso vai ser convertido em ponto flutuante e em seguida colocado dentro da lista notas. E a gente vai ter as 3 notas nessa lista. Por fim, a gente pode pegar uma variável média, onde a gente vai chamar o nosso
calcular média. E a gente vai passar a nossa lista de notas bimestrais. Quando ele chegar na função, ele vai somar todas as 4 notas, dividir pela quantidade de elementos presentes dentro da lista, no caso 4, e em seguida vai retornar, ou seja, vai nos entregar esse retorno que seria o resultado que vai ser armazenado nessa nossa variável. Por final, a gente só vai precisar apresentar ao usuário essa variável com a resposta. Então a gente vai printar, onde a gente vai colocar a média bimestral é. E em seguida, informamos nossa média. Então a gente vai digita a nota do primeiro bimestre, onde a gente vai colocar um 10, a nota do segundo já foi um 6,5, a nota do terceiro deu uma melhorada, a do quarto a gente coloca um 8,4 e temos nossa média bimestral, que seria 7,975. A gente pode melhorar isso, mas eu deixo como exercício fazer uma melhora para ficar apenas uma casa decimal ou duas pelo menos. Aí fica a critério de vocês. Então a gente teremos nossa questão 3. Só para encerrar nosso vídeo atual, onde a gente tem que, tendo como dados de entrada a altura de uma pessoa, a gente vai construir um algoritmo, algo simples, que calcula o peso ideal usando a seguinte fórmula: 72,7 multiplicado pela altura e o resultado subtraído por 58. Então, o que vamos fazer? Para deixar essa questão simples, de forma simples, e encerrarmos, a gente vai criar a nossa variável altura, justamente para armazenar a altura que o usuário vai digitar. Como dito anteriormente, vai ser em string e a gente quer número para poder realizar a nossa operação matemática. Então a gente vai pedir o usuário em ponto flutuante, fazer a conversão. Já que a altura também pode ser de forma quebrada. Então a gente vai pedir ao usuário: digite sua altura em metros. E aí a gente vai calcular em outra variável. Vamos colocar peso. E a gente vai ter nosso 72,7 multiplicado pela nossa altura. O que estiver na variável altura vai vir para cá e ser multiplicado. E vamos subtrair pelo 58. De forma simples. Após isso, é só printarmos o resultado que vai aparecer dentro da variável peso. A gente vai colocar o peso é. E vamos colocar peso. Bom, dessa vez a gente vai... Sim, vamos colocar peso, vamos colocar... apenas isso. Nesse caso do ponto flutuante, ele também vai dar um número. Pode ser que ele dê um número com várias casas decimais e também vai ficar como exercício a diminuição dessas casas. Então a gente pode colocar aí 1,80 m, de forma aleatória. Aí, como dito anteriormente, ele ficou com várias casas decimais que podemos trabalhar isso em formatação para deixar uma quantidade mínima de casas, uma ou duas. Mas aí fica a critério de vocês como exercício extra. Por agora é isso. A gente continua nossa lista até completar nossas 10 questões e em seguida podemos realizar
outros aprofundamentos em outros assuntos da área da linguagem. É isso e um abraço.